Olá, então. Vamos lá, pessoal. Vamos para a parte 2 desse vídeo de poesia desconhecida. Na verdade, é o segundo vídeo de uma série que eu estou batizando de A História Secreta da Poesia Brasileira. Muito bem, o que é isso? Durante as últimas décadas andei comprando livros de poesia, confesso que não li. Recentemente, coisa assim de uns 5, 6 anos atrás, comecei a me interessar por ler os livros, né? E estou meio que maravilhado descobrindo um Brasil que não se falava, um Brasil secreto, um Brasil escondido, de jovens, de donas de casa, de professoras, de advogados, de poetas, gente muito jovem com aspirações literárias e musicais, que escreveram de maneira diletante seus livrinhos, encontraram uma resistência do mercado editorial e decidiram então pela autopublicação. Quando eles ingressam na autopublicação, esses livros começam a ganhar luz. Porém, uma luz tímida, de pouco brilho, que se apagou logo, porque esses livros tiveram tiragens baixas e foram mal distribuídos, né? Mas as pessoas que tiveram o prazer de ganhar da mão do autor ou comprar estes livros, pode ter certeza que tiveram uma iguaria, né? Consumiram algo que ninguém consumiu e que ninguém vai consumir, né? Não se sabe quem são esses autores, estão vivos ou mortos. Nenhuma editora se interessou em coletar tudo isso. Isso aqui, se olhado de um outro ângulo, com uma nova perspectiva, daria até um trabalho de tese, um mestrado, né? Aqui a gente tem um livro chamado Silêncio Relativo, Leila Mikulis. Lembra a história das capas de 2 cores? Continuo ainda reafirmando, para baratear o custo da impressão do livro. Não sei porque eu vi esse general, esse militar na capa aqui, acho que é um militar, né? Silêncio Relativo, me lembrou o general Newton Cruz, né? Da ditadura. Aqui a gente tem alguns desenhos. Leila Mikulis. Eu separei aqui um poema. Eu queria falar que esse livro foi lançado em 76 e a editora do autor, não tem editora, foi a própria autora que bancou a edição do livro, né? E a gente tem 3 pequenos poemas no quase um haikai, não chega a ser, mas poemas curtinhos. Mudança. Os tempos mudaram, meus pais falam e eu entendo. Entendo porque meus irmãos mais velhos dormiam com canções de ninar e eu durmo ouvindo a novela das 10. Eu queria voar sobre as praias para ver do alto as pipas de papel. Entro em casa. Mamãe assiste novela. O papai briga com ela, sem perceber que cheguei. Só se preocupam comigo quando interessa saber qual dos dois vai me bater. Então aqui é a voz de uma criança, né? Silêncio Relativo, Leila Mikulis. Ainda na década de 70, um livro com uma capa bem simples, chamado Surpresa, 31 de maio de 77, Frei Ambrósio Lobo, Crato, Ceará. Um livro lançado no interior do Ceará nos anos 70, mais especificamente em 1977, como o próprio título da capa indica. Aqui nós temos livros de teor religioso, escrito pelo Frei aqui, né? Chovia, ele sentia grande frio dentro de si. Chovia. A chuva caindo e ele sentindo mais fria a vida dentro de si. Chovia. Ele queria que o sol aparecesse, que o sol aquecesse. O tempo frio. Ele queria que outro sol surgisse, que outro sol espergisse calor dentro de si. Mas a chuva seguia, a chuva caía, e o sol não saía, o sol não aparecia como ele queria. Gente, uma das coisas que eu observei lendo esses livros é
recorrência de falar sobre fenômenos da natureza. O poeta ele é um observador. Ele está sempre olhando para o céu, para o chão, para a natureza, para os animais. Então é muito comum, né? A chuva, o mar, o vento, as flores, tudo vira objeto poético, certo? Aqui, Outros Caminhos, Milton Camargo. Quem será que são essas pessoas, hein? Quem será que são esses poetas? Estão vivos? Estão mortos? Você conhece algum deles? Se conhecer, entre em contato comigo. Outros Caminhos, Milton Camargo, editora do autor, 1977. Será que nós temos aqui? Separei aqui um poema. Poema de Natal. Deitado nessa manjedoura, meu filho pobrezinho, eu preparei um colchão macio, um lençol de linho. E eu bem falei a José que isso podia acontecer. Meu filho, como será quando você nascer? Legal, aqui está falando do nascimento do menino Jesus. Aqui nós temos um livro também com uma capa bem simples. O Poeta de Campos do Jordão, João de Sá. Campos do Jordão, 1978. Não há nem título. O nome do título é O Poeta de Campos do Jordão. O Jordão é uma cidade paulista. Linoarte, 1978. O ano que foi publicado isso aqui. Aqui um poema chamado Colombina. Encontrei-a, Pierrot, num carnaval antigo, que o tempo já deixou há muito para trás. Conheci Colombina e ela fez comigo exatamente o mesmo que contigo faz. Ela é bela e má. É um prêmio-castigo. O seu amor que engana, mentiroso e fugaz. Levou-me à tortura a estrada que hoje sigo, caminho pedregoso de onde seguirás. Um dia ela se irá e tu, no abandono, entre os dias febris e as noites sem sono, te hás de debater numa imensa saudade. E sentirás então que tudo é falso, como a máscara mendaz que afivela Momo, a face sofredora e vil da humanidade. Aqui o autor se refere a amores do carnaval, né? No carnaval todo mundo se namora, todo mundo beija na boca, todo mundo fica feliz, mas é só apenas um dia ou dois no máximo. João de Sá, 1978. Aqui, um livro também de capa simples, Aristides Klafik, Esquina Dorsal. Aristides Klafik. Isso aqui não parece rótulo de latinha de óleo? Né? Edições Pindaíba, é o nome da editora. Edições Pindaíba, 1978. Gostei do nome da editora. Quem é esse Aristides Klafik? Mistério, né? Esquina Dorsal. Muitos poemas curtos. Aqui uma espécie de press release para orientar o pessoal da imprensa que porventura fosse escrever sobre o livro, né? A pleno coração. Nos alicerces do meu peito constrói um caminho, um homem que nunca viu o sol e no entanto fabrica a luz. Nos alicerces do meu peito, uma só batida do coração anuncia que está vivo. Vivo com sua força, com esperança e lutando, até que o homem renasça, amplo em todos os homens. Um pouco cristão, né? Poema meio religioso. Aqui, uma capa bem interessante. É um livro chamado 1971, novela. Na verdade, é uma novela mesmo. Não é um poema, não. Embora tenha alguns textos poéticos aqui no meio. Você viu? Eram desse tamanho por debaixo das capas. E a cor? Não sei, estava muito escuro. Eles se mexiam para cima e para baixo, bem devagar, e não paravam nunca. Como cobras?
como gorilas. Mas mais gente viu isso? Bobagem, é impossível. Mas eu vi, juro. Isso não existe, vocês estão malucos com toda essa agitação aí. Então aqui, um livro, uma novela na verdade, de um autor chamado Reinoldo Atem, A-T-M. Reinoldo Atem. Editora Beija-Flor, 1978, Paraná. Observe então como esse fenômeno da autopublicação ele ocorreu de maneira ampla. Interior de São Paulo, Rio de Janeiro, bastante autores do sul, de Porto Alegre. Esse do Paraná, tem autores baianos, pernambucanos. A vontade de se expressar era grande, as possibilidades eram pequenas. Então só tinha uma solução, ajuntar as moedinhas, guardar uma grana e partir para a autopublicação. Aqui um livro que eu encontrei uma ou duas vezes no sebo, na época eu não estava interessado em poema, mas olha que capa, gente. Olha essa capa. O autor chamado Xeno e o livro chamado O Homem. Livraria do Globo, ou seja, uma editora conhecida. Não há informações sobre quem é esse tal do Xeno, né? Mas, lendo as poesias, a gente percebe que é um livro de intenções religiosas. Aqui ele mistura poesia e crônica. Tem um pouco de tudo aqui, né? Vou ler um trechinho para vocês. Decálogo do crente. Aqui começam uma espécie de 10 mandamentos. 1. Viver em permanente contato e harmonia com Deus. 2. Deixar-se guiar pela consciência. 3. Só pensar e falar no positivo. 4. Não desperdiçar forças. 5. Não perder tempo. 6. Procurar viver afastados das mentes baixas e mais em contato com mentes elevadas. Porém, a todos tratar com amor e bondade. 7. Ter fé, persistência e coragem. 8. Ser humilde e manter a mente receptiva à intuição. 9. Utilizar ao máximo o poder criativo. 10. Manter compromisso com Deus e somente com Deus. Então aqui, interessante, esse O Homem é um livro de intenções religiosas, uma mistura de crônicas com poemas religiosos. Aqui uma capa divertida, Jujubas Essenciais, olha que legal essa capa. Jujubas Essenciais é do Antônio Carlos Lucena. Touché Editora, 1979, é uma editora gaúcha. Touché Editora, 79. Já a época que a ditadura já estava se preparando para uma abertura que viria nos anos 80. Né? Quem é esse Antônio Carlos Lucena? Não há informações. Aqui um poema chamado Paixão, Amores e Companhia. 79. Não é simplesmente transar por transar. Quando nada impele, não há por que deitar na mesma cama. Mas quando dos olhos se tece a trama e a nuvem do desejo começa a pedir um beijo, não há por que deter o fio dessa emoção. Deve-se mergulhar feito um aqualoco e levar junto ao corpo a magia do coração. Né? Sensível e bonito, né? E aqui, terminando esse vídeo, os 3 últimos livros da década de 70 desse fenômeno da autopublicação. Estou falando do João Sem Nada, João Carlos Catalão. Editora EH Horizonte. Na verdade, editora Horizonte. 1979, São José do Rio Pardo. Lembra que eu falei de todos os lugares? Interior de São Paulo. São José do Rio Pardo. E o que o João Carlos Catalão tem a dizer para nós? Vamos ver aqui. Aqui na contracapa, ó, elegia Vladimir Herzog, um militante que morreu enforcado lá no DOPS. Falar de política nacional era quase que impossível, né? Era quase que obrigatório. Não tinha como se desviar desse assunto. Né? O Brasil vivia tempos difíceis. Isso refletia
na vida do jovem desempregado, que ganhava pouco, que sonhava com o rock, com o cinema e não conseguia fazer nada, né? Transversal. A evasão de tudo, a pura melancolia, a desnutrição de tudo, da carne e do espírito. Caminhamos por rotas desconhecidas, traçando longos esboços pálidos, restos de luz que vão ficando pelas ruas onde passamos. O relógio insiste em bater, a brisa não vem tão cedo. João Carlos Catalão. O penúltimo que eu apresento para vocês, Henrique Silveira, Poemas dessa guerra. Henrique Silveira nasceu em 1919 e morreu em 43. Poeta cataguacense, pós-modernista, deixou os trabalhos que formam a presente coletânea. Ele é mineiro, daquela geração de Cataguases, né? Interessante isso aqui, hein? Edições Totem, 1979. Olha ele aqui, ó. Esse cara aqui. Pessoal, esse cara teve contato com o pessoal da Revista Verde, que foi uma espécie de movimento modernista mineiro, né? Reflexão 1. Na verdade, dois rios nos separam. Um posso transpor sem querer te possuir. O outro, para te possuir, é preciso transpormos juntos, para não mais voltarmos sobre os nossos passos atrás. Legal. Gente, e eu encerro com esse livro de capa branca chamado O Cavalo. Olha só, capa branca. Aqui um título em alto relevo, mas não vai dar para ver. Juraci Dória. Dória com E. Dória, né? Edições Cordel, Salvador, Bahia, 1979. Na verdade, o livro se chama O Cavalo Sépia. Tá? 79. Tinha na cultura brasileira em 79. Novelas como Dancing Days, Locomotivas já tinham passado na TV. Tim Maia, aquela geração da disco music brasileira. O Brasil, o Corinthians tinha sido campeão paulista, né? Não sei, não saberia dizer o que foi mais ou menos o ano de 79. Eu tinha 14 anos. Aqui nós temos um poema do Juraci Dória chamado Cavalo Sépia. É o poema que dá título ao livro aqui. Não tenho mais idade para aprender a mímica das caravelas, e nem aprenderei agora o voo dos pássaros de uma só clave. Do que me resta, construirei 1000 anjos e uma flauta, para deleite de nexo de um longínquo cavalo sépia. Pessoal, é assim, ó. Vocês viram que eu li umas poesias, mostrei um monte de capa de livro de gente que a gente não conhece, nem vai conhecer. O que eu pretendo com esses 2 vídeos? 2 de uma série que vai se alongar, porque ainda vamos falar da literatura e da poesia dos anos 80, que foi a década que teve mais fenômenos e mais poetas adeptos da autopublicação, como eu já disse na época da geração mimeógrafa, né, os vídeos passados. A intenção é registrar, é mostrar que existiram esses caras, que essas pessoas ousaram lançar seu livrinho, produzir seu livrinho e registrar o seu nome na história da literatura. Infelizmente não há mais faculdade de arquivo, de arquivistas, de arquivologia. Hoje tudo é muito virtual, todo mundo tem seu banco de dados dentro do celular, mas isso é uma coisa muito rasa, muito fugaz, né? Se você assiste alguns vídeos do canal Brasil, você vai observar que tem alguns filmes que a madame, a mulher de classe média alta, está dando uma festa de aniversário, de casamento, uma recepção qualquer, e os convidados são recepcionados com um livro de poesia. Era chique, era de bom tom escrever livros de poesia. Tiragens pequenas, voltadas para amigos, né?
Muitas professoras na década de 70 se aventuraram em escrever livros de poesias, né? Eu mesmo, a minha primeira recepção de ver alguém lendo poesia para mim, no caso, eu estava numa plateia, foi nos primeiros anos da década de 80, acho que 80, 81, no Teatro Municipal de Santo André, quando a Lígia Fagundes Telles estava falando sobre o livro dela, Antes do Baile Verde, né? E aí ela leu alguns poemas e foi uma coisa muito bacana, né? Esses livros foram comprados no sebo do Messias, a grande parte deles, em lotes, livros que eu paguei R$ 1 cada um, 2 no máximo, porque poesia é algo que ninguém se interessa. E não comprei porque estava barato, é porque eu estou fazendo um estudo sobre a poesia brasileira, de décadas passadas, e não sei não se isso não pode até render uma tese, hein? Um trabalho acadêmico, embora eu tenha um pé um pouco atrás com relação à academia, tá? Gente, essa é a parte 2 de uma longa série que eu vou batizar de A História Secreta da Poesia Brasileira. Secreta porque ninguém ousou e ninguém quis escrever ou falar sobre isso. Com a invenção do YouTube, a gente pode conversar com as pessoas. No caso, eu mostrei essas capinhas para vocês. Eu peço, para caso você conheça algum desses autores que eu mostrei, entre em contato. Fala assim, esse autor está vivo, esse autor tem outros livros, né? Eu falei da editora Massal Ono. Nos próximos vídeos que eu retomar sobre esse tema, vai aparecer muito o nome da editora João Scortese. João Scortese é uma editora paulista que virou uma editora especializada em autores iniciantes, né? O autor lá, o João Scortese, ele dava o foco e a oportunidade para jovens autores, né? Muita gente surgiu lançando livros pela João Scortese. Pessoal, é isso. Eu agradeço a todos vocês que estão acompanhando o canal. Sei que pode parecer um pouco monótono essa leitura de poemas e tal, mas é necessário que a gente registre tudo isso, né? Voltarei a falar de rock, de CDs e tal, mas eu também estou meio tomado um pouco pela poesia nesses últimos meses, vamos dizer assim, né? Falta falar sobre outros poetas, como Fernando Naporano, né? Própria aventura de algumas cantoras que escreveram livros de poesia, né? Não letras de música, livros de poesia. Tem muita coisa para ser dita, tá bom? Gente, eu agradeço. Vamos deixando o like aí. Mostre esse vídeo para alguém e comente dizendo o que faltou e o que eu poderia ter dito nesses 2 vídeos, tá bom? Fiquem com Deus.